Pessoal, bom dia, tudo bem? Vou falar hoje dos 10 erros que podem zerar a tua prova ou questões da segunda fase da OAB. Erro número 1 é não respeitar o tempo de prova. Gente, a prova ela tem um limite para que você responda todas as questões, passe na folha de questões e entregue ao fiscal. Não respeitando esse tempo limite, você automaticamente será eliminado da prova. Então, qual é a dica? Próximo do final do tempo de prova, o fiscal vai comunicar, está faltando 1 hora, está faltando meia hora, está faltando 15 minutos. Então, ele vai comunicar esse tempo de prova na sala. Qual é a dica? Se você não está... Se falta muito para terminar, para você concluir as respostas ou passar na folha de respostas, a dica é que você entregue a prova da maneira que está. Não deixe passar o tempo de prova. Se você passar o tempo de prova, estourar esse tempo, tua prova não será corrigida, né? O fiscal vai constar em ata que você entregou após o sinal e a tua prova não será corrigida. Então automaticamente você vai zerar a tua prova. Pessoal, erro número 2, que pode zerar a tua prova, é fazer símbolos ou desenhos na prova. Por que não pode, né? Símbolos ou desenhos, ele vai identificar alguém na prova, né? Ele pode identificar a pessoa que desenhou ou que fez um símbolo. Qual é a dica? Não fazer desenho ou símbolo. Então, o porquê disso? Ao fazer um desenho ou símbolo, às vezes quem for corrigir a tua prova da segunda fase, ele pode identificar quem fez esse desenho ou símbolo, né? Então, ele pode atribuir uma nota maior. Então, para evitar fraude ou qualquer outro tipo de alteração de nota ou que tenha cunho de fraude, isso não é permitido. Então, se tiver símbolos ou desenhos na prova, pode zerar. Pessoal, a outra dica é respeitar a quantidade de linhas e margens da folha de prova. Se você não respeitar a quantidade de linhas ou ultrapassar as margens, né, da folha de prova, tua prova será zerada. O erro número 4 é não especificar qual resposta você está respondendo. Vou dar um exemplo aqui. Na segunda fase da OAB, ela é composta por 4 questões mais a peça processual. Com relação às 4 questões, geralmente vem a questão número 1 com as alternativas A, B, ou A, B, C, D. Enfim, cada prova tem uma quantidade de alternativa. Ao responder as questões na folha de questões, você precisa especificar qual alternativa que está respondendo. O que acontece às vezes, não é sempre. A pessoa que está fazendo a prova, ela responde questão número 1 e não especifica qual a alternativa que está respondendo. Então faz um texto gigantesco na folha de prova sem especificar. Porém, todas as respostas estão na folha de prova. Essa ausência de especificação acerca das alternativas pode zerar as tuas questões, né, suas respostas. Pois a pessoa que está avaliando, ela não tem obrigação de saber qual alternativa você estava respondendo nesse texto, né, sem especificar. Então, cabe a quem está respondendo as questões especificar. Se não tiver especificação, não será atribuído nota. O erro número 5 é não transcrever as respostas em ordem cronológica. Então, tem uma ordem na folha de prova, nas questões,
E no caderno, na folha de resposta, você tem que responder nessa mesma ordem. Então, respondendo de forma aleatória ou não respeitando a ordem que está na prova, também poderá zerar as questões. Pessoal, o erro número 6 é a ausência de raciocínio coerente. Ao responder as questões ou elaborar a peça processual na segunda fase, é preciso que se tenha uma coerência na resposta. Por exemplo, se você responder que a questão 1, a alternativa A resposta é sim, tua resposta ela deverá ser fundamentada num artigo que chancele a tua resposta sim, né? Então, gente, se a tua resposta acerca de uma questão for sim, o conteúdo da resposta, né, a fundamentação da tua resposta tem que ser coerente com esse sim. Por exemplo, se você coloca que a alternativa B, a resposta é sim, porém você insere um artigo de lei que a resposta é não, não houve coerência. Então isso também pode zerar a tua questão. O mesmo se aplica à peça processual. Se você fala na peça que tal ato é válido e você inclui um artigo falando que esse ato é inválido, então não houve coerência. Então isso pode zerar a sua nota. Erro número 7 é não acertar a peça processual. O que acontece? A gente sabe que a prova da segunda fase ela é composta de 4 questões mais a peça processual. Se você acertar só as quatro questões, você não passa na segunda fase. Então, se faz necessário acertar pelo menos a peça processual, mais as questões, né? Pessoal, erro número 8 é escrever com letra legível. Gente, é muito importante escrever as suas respostas objetivas mais a peça processual com letra legível, né? Por quê? Porque a pessoa que vai corrigir a sua prova, ela precisa entender o que está escrito. Então, o mínimo que tem que ter na tua prova é uma letra legível. Letra ilegível, a pessoa que está corrigindo a tua prova, ela não vai conseguir entender o que está escrito, e em razão disso não vai conseguir atribuir uma nota. Então, é o mínimo aí se empenhar para entregar na prova uma letra legível. Pessoal, erro número 9 com relação às questões e à peça processual, quem está respondendo as provas não pode inventar dados. Se atente ao conteúdo da prova, né, às questões, ao problema prático processual que vai estar na prova, e evite inventar dados, né? Se na questão ou na tua prova em geral, por exemplo, tem um texto lá falando que o Tício mora numa casa tal, na rua tal, e ele tem 2 filhos, né? Não vai inventar lá que o Tício mora num apartamento na avenida ou na praia, ou que tem sobrinhos, primos. Se isso não está na prova, não tem por que inventar. Então, inventar informações também zera a tua prova. Pessoal, erro número 10 é com relação a assinar a prova, né? Não é permitido ainda, não é permitido na segunda fase assinar a peça processual. Então, evite assinar a tua peça processual, porque isso zera. O erro com relação às cores das canetas que você pode utilizar na segunda fase da prova da OAB. As cores até a presente data, até o último edital, são as cores azul ou preta. Então você só pode usar caneta azul ou preta na segunda fase. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal,
aperte o sininho, deixe um like. Valeu, pessoal!